Shalom, eu sou Moré Ezra Ben Levi. Hoje vamos para mais uma videoaula preparada para Yeshivá Beit El, onde nós iremos falar sobre algumas particularidades de algumas consoantes existentes dentro do Aleph Beit, ou seja, existentes dentro das 22 consoantes da língua hebraica. Como nós falamos nas aulas anteriores, 22 consoantes é o total de consoantes que há, sem contar ou sem mencionar essas particularidades nas quais nós iremos tratar particularmente nessa aula de hoje. Antes de entrar propriamente comentando sobre essas consoantes, eu quero aqui revisar a aula anterior, uma vez que foi uma aula muito importante e é importante para as próximas etapas que se sucedem, as aulas referente às vogais, as chamadas nekudot, ou os sinais diacríticos que servem para facilitar a leitura do texto bíblico por parte daquele que está iniciando a sua caminhada no estudo da língua hebraica. Aqui nós temos aqui esse quadro geral das vogais hebraicas, onde elas são divididas entre vogais longas, vogais breves, temos aqui as semivogais e as vogais compostas. Temos aqui as vogais longas, o nome, a pronúncia e a transliteração. Como mostramos na última aula, temos aqui o Kametz Gadol, uma vogal de classe A sua transliteração é um A com um pequeno traço em cima da letra. O Tsire, pronúncia o nome Sire, Sire é um E, como em V, e novamente um traçozinho em cima da vogal. Na verdade, todas as vogais longas, de classe longa, dessa categoria, elas aparecem na transliteração com esse traço em cima da letra, da vogal. Somente as vogais que nós chamamos de invariavelmente longas, ou seja, são essas vogais que aparecem de forma dupla, como, por exemplo, o Hirik Gadol, né? Ou também Hirik Yud, é chamado, onde você tem um pequeno Hirik, um pontinho embaixo da letra, mais a letra Yod. Hirik Yod ou Hirik Gadol, som de I. Aí essas vogais na transliteração, elas aparecem dessa forma. A vogal mais um acento circunflexo em cima dela. O Rolen é uma vogal longa, temos assim apenas um traço em cima da vogal. O Shuruk é um Vav com um pequeno ponto, um dagesh, dentro da consoante. Então, uma vogal dupla. Então, você vai ter na transliteração, no caso do Shuruk, um U com um circunflexo. Então, todas as vezes que vocês verem essas vogais com essas marcações, decorando a forma dela e a sua transliteração, você já saberá qual vogal, qual nekudot se trata, né? Então você vai saber que essa aqui é um Kametz Gadol, um Tsire, um Hirik Yud, um Rolen e um Shuruk, por conta da acentuação. Uma vez que temos vogais de classe, da mesma classe, só que vogais breves, como por exemplo aqui o Patá, o Segol, o Hirik, o Kametz Hatuf, o Kametz Katon e os Kibbutz. Então, como vimos na aula anterior, e na transliteração essas vogais aparecem simplesmente assim, sem nenhum tipo de marcação na parte superior da vogal. Somente as longas aparecem dessa forma. Temos aqui uma semivogal, que é o Shiva. Existem dois tipos de Shiva. Nós iremos ver sobre isso nas aulas posteriores. Existe o Shiva sonoro, o Shiva pronunciável e o Shiva chamado divisor de sílaba. E aqui nós temos as vogais compostas, que é o Shiva composto. São Shivas
Sheva junto com vogais. Aqui nós temos um Sheva junto com um Patá, um Sheva junto com o Segol e um Sheva junto com o Kametz Hatuf. Então, temos aqui vogais de classe A, E e O. São vogais breves também. Observem que as vogais breves compostas, elas aparecem com essa pequena marcação em cima, como se fosse um circunflexo, um acento circunflexo invertido, né? Então, esse é o sinal de vogal breve composta, conforme nós temos aqui. Então, essas são as vogais, apenas uma revisão da aula anterior. Dentre as nekudot e as vogais, nós temos 3 consoantes que servem como vogais, né? Elas são chamadas de matres lectionis, né? Do latim, que é mães de leitura. Essas consoantes são a letra Re, a letra Yod e a letra Vav. A letra Re, como um sinal vocálico, como uma consoante vocálica, ela é pronunciada como um A ou como um E. É muito comum quando se pronuncia o tetragrama dentro dos segmentos judaicos, nós pronunciarmos como Yahweh, né? Dando um som de vogal E à consoante Re. A letra Iod, ela pode ser transliterada tanto como um Y, como também com a vogal Ir. A letra Vav, ela serve como uma letra O ou como uma letra U. Então, ela tem essas duas sonorização como vogais, né? Então, é importante porque haverá momentos em que essas consoantes elas serão utilizadas não com sons consonantais, mas sim com sons vocálicos. Aí você precisa estar um pouco antenado em relação às regras gramaticais concernentes à leitura, para que você possa estar diferenciando essa questão. Além dessas questões relacionadas com as vogais, né, uma pequena revisão, temos ainda as particularidades de algumas consoantes, e eu quero trabalhar com vocês aqui as chamadas consoantes sofit. A expressão sofit em língua hebraica significa final, término, né? Então, as consoantes sofit são consoantes hebraicas que, quando elas vêm no final de uma palavra, elas assumem uma forma diferenciada, assumem uma forma diferente, geralmente alongada, conforme nós iremos ver aqui. Por exemplo, dentro desse quadro geral de consoantes, as consoantes que têm forma que está na cor azul são as consoantes sofit. Então, nós temos aqui as 22 consoantes e as particularidades que envolvem essas consoantes. A primeira delas é a letra Raf. A letra Raf é essa letra aqui. Raf. Né? A sua forma final é essa aqui. Todas as vezes que ela vem em uma forma final, ela vem no final de uma palavra, ela assume essa forma aqui. Nós iremos ver algumas palavras, algumas expressões que contenham essas letras, essas consoantes na sua forma sofit. A letra Mem, temos aqui a forma comum dela, tradicional, convencional, e temos aqui em azul a sua forma sofit. Observem que existe uma pequena diferença aqui entre elas. A letra Raf, ela alonga, né? Ela passa essa perninha aqui para baixo, e aqui ela fica, a letra Raf aqui, ela assume um formato diferente, né? Como se fosse um C invertido. Então temos aqui a letra Men, essa, e a letra Nun. A letra Nun. Observem a diferença. Aqui você tem um Nun convencional e aqui você tem um Nun sofit. Ele alonga também, a perninha dele desce, vem totalmente para baixo. A próxima letra é a letra
P, a letra P, na sua forma convencional, tradicional, e aqui a sua forma sofit, ou seja, quando ela vem no final de uma palavra, quando ela vem no final de uma expressão. E a última letra, sofit, é a letra tzadik. Você tem aqui ela nesse formato, onde ela faz uma pequena curva aqui, ó, e na sua forma final ela alonga totalmente. Observem que é como se esse traço se desdobrasse, né? Então ela alonga totalmente. Então essas são as consoantes sofit. São consoantes que têm formas finais, assumem formas finais no final de uma palavra. É importante vocês estarem decorando isso para que possam identificar melhor essas expressões, né? Então isso é muito importante, entender e compreender essas particularidades. Dentre essas particularidades, existem também, além das consoantes sofit, as consoantes que têm formas finais, existem as consoantes que têm pronúncias diferentes, ou seja, uma mesma consoante ela pode assumir mais de uma pronúncia. Essas consoantes são classificadas como Begadekefat. É esse aqui, eu vou marcar para vocês. Ó. Então essa pronúncia aqui, Begadekefat, é como se fosse uma melodia para facilitar na classificação dessas consoantes. As consoantes Begadekefat são a consoante Beit, como vocês já decoraram, né? Caso não tenham decorado as consoantes, voltem para a primeira aula para que essa aula venha a ser proveitosa. Vocês têm que decorar as aulas para que possam estar avançando e indo para a aula posterior. Caso isso não tenha acontecido, retornem e estudem as disciplinas que já foram passadas. Então aqui temos as 6 consoantes Begadekefat: Beit, Gimel, Dalet, Raf, Pei e Tav. São as 6 consoantes. Essas 6 consoantes, elas são chamadas de Begadekefat porque geralmente essas consoantes ela têm uma pronúncia dupla, né? Tem 2 pronúncias, 2 sons diferentes quando elas vêm com esse pequeno pontinho dentro delas, né? Esse pontinho dentro da consoante é chamado de dagesh. Gravem isso, dagesh. Existem 2 tipos de dagesh. Existe o dagesh lene, isso é importante vocês decorarem. O dagesh lene é esse pontinho que vem em todas as consoantes classificadas como Begadekefat. Quais são as consoantes Begadekefat? Beit, Gimel, Dalet, Raf, Pei e Tav. São essas 6 consoantes aqui. Então, geralmente, quando esse pontinho está dentro dessas consoantes, esse pontinho é classificado como dagesh lene. A expressão lene significa fraco ou leve. Então, dagesh lene significa dagesh fraco. E existe ainda um outro dagesh classificado como dagesh forte ou dagesh hazak. A função do dagesh hazak é duplicar a consoante. Ele duplica a consoante. Todas as vezes que qualquer consoante do Aleph Beit tem um dagesh hazak, isso indica que aquela consoante ela foi reduplicada. Nós iremos ver as regras para que nós possamos diferenciar um dagesh de outro dagesh. Então aqui é importante que vocês saibam que, primeiro, as consoantes chamadas de Begadekefat, elas geralmente têm mais de uma pronúncia. Tem uma pronúncia dura e uma pronúncia branda. Dessas 6 consoantes classificadas como Begadekefat, apenas 3 têm uma alteração na sonorização, na pronúncia, quando elas vêm com esse dagesh dentro dela, o dagesh lene. A saber, a letra Pei, a letra Raf e a letra Beit.
pei, kaf e beit. Novamente, pei, kaf e beit. Todas as vezes em que essas consoantes estiverem com um pontinho dentro dela, a letra P ela terá o som de P. A letra beit terá o som de ber, de bola. A letra Raf, aliás, terá o som de K, de caco, né? E a letra beit terá o som de ber, de bola. Quando elas estiverem sem o daguestilene, conforme esse exemplo aqui, então a letra P deixará de ter o som da letra P, da consoante P, e terá o som da consoante F. A letra Raf, ela deixará de ter o som da letra Caf, de Kiko, cola, caco, e passará a ter um som de RR. RR. Geralmente a letra Raf, na transliteração com o som de R, ela aparece transliterada como um KH. Um KH. Isso indica que ela tem um som de RR, conforme na expressão Sheriná, mostrada na segunda videoaula desse curso, né? Nós mostramos a expressão Sheriná. Sheriná aparece no meio do substantivo essa consoante aqui, Raf, sem o pontinho dentro. Ou seja, ela tem o som de RR, por isso a pronúncia da expressão correta é Sheriná e não Shekiná, como geralmente nós ouvimos. A letra beit, que tem som de B e de bola, sem esse pontinho dentro, ela assume o som de V. O nome dela passa a ser veit. Veit, em vez de beit, veit. E o som dela é o som da letra V, né, de vidro. Então, das 6 consoantes Bega de Kefat, apenas 3 têm uma alteração na sua sonorização quando elas estão com ou sem o daguestilene. A letra Dalet, Gimel e Tav, elas continuam com a mesma pronúncia, independente se elas estão com o daguestilene ou não. Então, elas manterão a mesma pronúncia da expressão. Então, tendo essas informações, nós já podemos fazer algumas considerações e avançar. Nós vimos nas aulas falando sobre vogais, né, vários tipos ou classes de vogais. As vogais de classe vogais longas, vogais breves, semivogais e vogais compostas. Então é importante que vocês nesse momento já tenham decorado essas informações para que nós possamos avançar e partir então para a leitura das expressões e palavras hebraicas. O que vocês precisam saber é que dentro da língua hebraica, o que determina o número de sílabas dentro de uma palavra é exatamente o número de vogais, ou seja, para cada consoante hebraica nós teremos uma vogal ou uma nekudot. Então, geralmente, para cada sílaba nós teremos uma vogal. Porém, as vogais ou as sílabas hebraicas, elas não são formadas apenas com uma semivogal, né? Uma semivogal sozinha, ela não forma sílaba. Então, ela não forma sílaba. Sempre precisaremos de uma vogal cheia para que possamos formar uma sílaba. Um exemplo disso nós temos na expressão, na palavra Yerushalayim, na qual conhecemos como Jerusalém. Observem que aqui nós temos um Yod, temos um Sheva, né, que é uma semivogal Sheva, temos um Resh e temos um Shuruk. Temos um Shim, um Kamatz Gadol, um Lamed, um Patá, um Hirik, um Yod e um Hirik, e um Mem Sofit. Aqui nós temos um exemplo da consoante final, ó.
o mensofit, quando ele vem no final de uma palavra. Como funciona o sistema de separação e divisão de sílabas dentro da língua hebraica? Como nós já falamos, para cada consoante, nós precisamos de uma vogal cheia. Então, uma vogal breve, ou na verdade, uma semivogal, ela não forma sílaba. Então, nós temos aqui um exemplo. Yeru, Sha, La, Im. Então, observe que na primeira sílaba, nós temos duas consoantes, temos uma consoante, uma semivogal, temos uma outra consoante e uma vogal cheia. Então, sempre precisaremos de ter uma vogal cheia para que a sílaba seja formada. Aqui nós temos um outro exemplo. Temos uma letra Shin, a letra Shin, e a vogal Kamatz Gadol, de classe A, formando então a sílaba Shá. Aqui nós temos a letra Lamed, mais a vogal de classe A, breve, classificada como Patá. Então aqui temos uma vogal de classe A longa e aqui uma vogal de classe A breve. E no final nós temos a expressão Im, formada por Hirik, mais o Yod e o mensofit. Algumas considerações nós podemos fazer aqui dentro dessa expressão. Como nós já mostramos, para cada consoante hebraica, nós precisaremos de ter uma vogal cheia. Então, uma expressão que contenha uma semivogal, ela não formará uma sílaba sozinha, independente. Então, ela precisará de uma vogal cheia. Aqui temos o primeiro exemplo. Uma outra consideração que nós podemos fazer dentro dessa questão de divisão e separação de sílaba, que facilitará a sua leitura do texto hebraico, a leitura do texto massorético, é que existem duas regras de separação de sílabas, né? Existem as chamadas sílabas abertas e as sílabas fechadas. Gravem isso. Isso é importante para que vocês possam ler de forma adequada e correta o texto hebraico. Então, existem sílabas abertas e sílabas fechadas. Nós já aprendemos que para cada consoante, nós precisamos de uma sílaba ou de uma vogal cheia. E que semivogal, ou seja, sheva, não forma sílaba separada, independente. Então, nós já aprendemos que para cada consoante precisamos de uma vogal cheia. Agora, para cada sílaba, precisamos de uma vogal cheia. Agora, uma outra informação que eu vou pedir para que vocês adicionem e guardem é que existem dois tipos de sílabas dentro da língua hebraica. E isso é de fundamental importância para que você possa ler. Existem pessoas que já são hebraístas há tempo, estudam hebraico, e por terem queimado essa etapa, pulado essa etapa, essa fase de estudo, elas têm deficiência na leitura, lê de forma errada as expressões. Existem dois tipos de sílabas, as chamadas sílabas abertas e sílabas fechadas. As sílabas abertas, nós temos aqui um exemplo, dois exemplos na verdade. Aqui é o primeiro exemplo. A sílaba aberta, ela sempre terminará com uma vogal de classe, uma vogal longa. Então, ou seja, a sílaba aberta, ela sempre terminará com uma vogal. E geralmente essa vogal será longa. Observem isso, gravem isso. Essa é a primeira divisão. Vogal é sílaba aberta. Sílaba aberta termina com vogal e essa vogal é longa. E a outra classe de sílabas é a sílaba fechada. A sílaba fechada, ela sempre terminará com uma consoante. E essa consoante, e a vogal dessa sílaba será uma vogal breve. Ou seja, na sílaba aberta teremos uma vogal longa. A sílaba aberta ela sempre fechará
terminará com uma vogal, e essa vogal é longa. E na sílaba fechada, a sílaba ela sempre fechará, ela encerrará com uma consoante. No entanto, a vogal dessa sílaba será uma vogal breve. Nós temos esse exemplo aqui, ó. A expressão talmid. Talmid. Observem aqui. Talmid. Deixa eu apagar isso aqui. Não estou conseguindo tirar. Não tem importância. Então a expressão é essa aqui. Talmid. Talmid. Aqui nós poderemos fazer outras considerações. Observe que a expressão talmid, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. No entanto, o iod aqui, ele forma uma vogal longa. Hirik, iod. Então, na verdade, temos 4 consoantes aqui, com som consonantais, e uma consoante exercendo o papel de tendo um som vocálico. Como que nós separaríamos essa sílaba aqui? Aqui nós temos uma sílaba fechada, né? Nessa sílaba aqui nós temos uma vogal breve e um sheva. Uma vogal breve e um sheva. Observem que essa consoante aqui é uma consoante begadekefat. Lembra lá em cima lá, da informação que nós demos? Qualquer dúvida, volte o vídeo e reveja, né? Então, o ponto dentro dessa consoante aqui, dentro da letra Tav, é um dagesh lene. É um dagesh lene, ou seja, não é um dagesh duplicador, como nós falamos que é a função do dagesh hazak. Então, aqui a expressão é talmid. Na separação de sílaba, nós teríamos assim, ó, talmid. Observem que aqui, essa sílaba, ela vai fechar com uma consoante, e a vogal dessa sílaba aqui é uma vogal breve. É a vogal, deixa eu ampliar aqui para vocês, é a vogal patá. Posso até ampliar um pouquinho mais. Aqui, ó, a vogal patá. Então, são 2 tipos de consoantes. Vamos lá. Temos sílaba aberta e sílaba fechada. Sílaba aberta, vimos o exemplo aqui em cima. Temos aqui, ó, na expressão Yerushalayim, a expressão chá, ela é uma sílaba aberta com uma vogal longa, como exige a regra. Aqui embaixo, nós temos agora uma sílaba fechada, uma sílaba que termina com consoante, e a vogal dessa sílaba é uma vogal breve. Então, na maioria das vezes, acontecerá dessa forma. Vogal breve para sílaba fechada e vogal longa para sílaba aberta. Só teremos uma exceção quando a sílaba for uma sílaba tônica, uma sílaba acentuada, como por exemplo, aqui nós temos uma sílaba fechada. Ela termina com a letra Dalet. E a vogal dessa sílaba não é uma vogal breve, é uma vogal longa, é uma vogal cheia. Por que que acontece essa exceção? Porque nessa expressão talmid, a expressão talmid significa discípulo. Essa sílaba aqui é uma sílaba tônica, ela é a sílaba acentuada da palavra. Então, por isso que temos essa exceção. Quando não há exceção, sempre teremos dessa forma. Sílaba fechada com vogal breve e sílaba aberta, que termina com vogal. E a vogal dessa sílaba é uma vogal longa. Uma outra questão que nós podemos trabalhar dentro dessa expressão ainda, já falamos das vogais, falamos sobre as begadekefat e falamos também sobre as letras sofit, as consoantes que têm formas finais, né? E eu comentei lá em cima com vocês que
falando rapidamente sobre essa semivogal chamada de sheva, existe dois tipos de sheva. Existe dois tipos de sheva, assim como existe dois tipos de dagesh. Então, existe dois tipos de sheva e dois tipos de dagesh. Existe o sheva sonoro e existe o sheva divisor de sílaba, né? Como que nós identificamos um sheva divisor de sílaba? Esse sheva aqui, ele é um sheva divisor de sílaba. Por quê? Porque ele vem logo após uma vogal breve. Então, todas as vezes que você tiver um sheva debaixo de uma consoante e esse sheva vir logo após uma vogal breve, na maioria das vezes, esse sheva é um sheva divisor de sílaba. Esse sheva só seria um sheva sonoro, um sheva pronunciável, se essa vogal aqui fosse uma vogal longa ou se tivéssemos um pontinho dentro da letra lamed, tivéssemos um dagesh dentro da letra lamed. Aí, automaticamente, esse dagesh na letra lamed aqui, ele não seria um dagesh lene. Por que não seria? Porque o dagesh lene, ele só vem nas consoantes denominadas de begadekefat, e o tav é uma delas. Se ele vem aqui na letra lamed, automaticamente ele não seria um dagesh lene, seria um dagesh reduplicador. Então essa consoante aqui, essa vogal, na verdade, não seria um divisor. Tal, como lemos aqui, ó, tal, mid. Observe que o sheva ele não é pronunciável, ele apenas separa, divide, ele marca o final da primeira sílaba. Tal, mid, discípulo. Eu vou pegar aqui com vocês um outro exemplo. Nós temos a expressão aqui shulchan. Shulchan. Observem mais uma vez que a primeira sílaba aqui, se você já decorou as aulas sobre vogais, você terá facilidade de entender. Essa vogal aqui é o kibutz. Temos a letra shim e a vogal kibutz. A vogal kibutz é uma vogal breve. É uma vogal breve. E nós aprendemos que existe dois tipos de sílabas. Sílabas abertas e fechadas. A sílaba aberta termina sempre com uma vogal e a vogal é longa. E a sílaba fechada termina com vogal com consoante e a vogal é breve. E é exatamente esse o caso. Temos aqui uma vogal breve e a sílaba ela fechando com uma consoante. E a vogal dessa sílaba é uma vogal breve. Esse sheva aqui é um sheva divisor. Ele marca o fim da sílaba. Aqui nós temos a expressão ham, shulchan. A expressão shulchan significa mesa. Observem que aqui nós temos uma vogal longa e a sílaba também aqui é fechada. Mas por que isso acontece? Porque essa sílaba aqui é uma sílaba tônica. Então, neste caso, há uma exceção. Né? Então, há uma exceção. Eu vou separar aqui, eu vou pegar um exemplo aqui, onde nós podemos trabalhar o dagesh, né? Ó, nessa expressão aqui, observem, deixa eu corrigir ela. Nessa expressão, nós temos a expressão aqui, temos o mem, temos um shim, um pei, lembrando que o pei ele faz parte daquela consoante classificada como begadekefat. O pei com pontinho tem som de P, sem um pontinho tem um som de F. O tav, o tet e o yod. Aí temos aqui as sílabas, as vogais. Temos as vogais. Temos um hirik, temos um sheva. Aí nós ainda não sabemos se é um sheva sonoro ou divisor de sílaba, um kamatz e um hirik yod. Então, se nós temos aqui um hirik, nós já aprendemos que o hirik é uma vogal breve, né? É uma vogal breve. Automaticamente, nós perceberemos que essa vogal aqui, a vogal, o sheva, é um sheva divisor de sílaba.
Por quê? Ele está marcando o fim da primeira sílaba. Então aqui, a primeira sílaba ela é composta de mem e shim. Mem e shim. Então como é que seria a pronúncia dessa palavra? Mish. Mish. Só isso. A segunda sílaba é uma sílaba, temos aqui a letra Pei e o Kamatz Gadol. Pei e o Kamatz Gadol. Nós sabemos que o Kamatz é uma vogal longa. E a regra diz que toda sílaba aberta ela precisa de uma vogal longa. Aqui sílaba fechada com vogal breve. Aqui sílaba aberta com vogal longa. Então nós temos mish, pá. Mish, mish, pá. E nós temos aqui um tet mais uma vogal longa, uma vogal cheia. Uma vogal chamada invariavelmente longa, um hirik yud. Né? Aqui é a sílaba tônica. Né? É uma vogal que termina com consoante. Né? Ela termina com consoante e com uma vogal dupla. Né? Então a expressão é mishpat. Mishpat. Essa é a leitura. Mishpat. Então esse sheva aqui, na maioria das vezes, isso é regra. Que você tiver um sheva precedido de uma vogal breve, esse sheva é apenas divisor de sílaba. Geralmente o sheva ele só é pronunciável quando ele está iniciando uma sílaba. Ou ele inicia uma palavra, ou ele inicia uma sílaba. Para iniciar uma sílaba, ele não precisa necessariamente estar no início de uma palavra. Como, por exemplo, nós temos aqui um sheva iniciando uma sílaba. Aqui ele está iniciando. A expressão aqui é leyom. Leyom significa para o dia. Aqui é uma preposição. Então observe que a letra lamed com o sheva aqui ele está sendo pronunciado. Le. Mas a expressão iom. Leyom. Então o sheva aqui é pronunciável. Aqui o sheva está iniciando uma sílaba. Aqui não. Aqui ele está marcando o final. Aqui ele está marcando o final. Ó. Kin nati. Né? Temos aqui o sheva precedido de uma vogal breve. Então esse sheva aqui é um sheva que marca o final da primeira sílaba. Temos uma sílaba que fecha com uma consoante e contendo uma vogal breve, conforme manda a regra. Aqui novamente uma sílaba aberta que termina com uma vogal longa, conforme manda a regra, e aqui uma sílaba fechada com uma vogal invariavelmente longa. Né? Mais um exemplo aqui, ó. Sheva precedido de vogal breve. Então esse sheva aqui é um sheva divisor de sílaba. Está marcando o final. A expressão aqui é lish. Lish. Aí aqui nós temos a expressão, a consoante P, com um rolen, o pontinho em cima, tá vendo? Mais o Raf Sofit. Olha o Raf Sofit aqui, ó. Lembra lá das consoantes Sofit? As consoantes que têm formas finais. Então temos aqui, ó. A forma final da letra Raf é essa aqui, ó. A letra Raf é a 13ª consoante do alfabeto hebraico. Temos Yod, a 10ª. Yod, Raf é a 11ª consoante, aliás, a 11ª. Então aqui é a forma dela. Então aí apenas alguns exemplos, né, que já vai facilitar, já vai te possibilitar estar lendo as expressões hebraicas, lendo o texto hebraico, e é de suma importância que você decore essas informações,
Veja e reveja esse material quantas vezes for necessário para que você possa decorar, possa compreender essas regras que são simples, são regras básicas de leitura, né? Mas que você levará até o final do curso de hebraico, caso você continue e dê continuidade nos seus estudos, será algo que te acompanhará por todo o estudo da língua hebraica. Então fiquem na paz, um forte abraço para vocês, shalom, shalom.